Bom, vamos lá. A gente hoje vai falar sobre o sexto raio. Um dos nomes dele é o raio da devoção. Algumas qualidades muito presentes: devoção, determinação. Essa determinação é um pouco diferente da determinação do primeiro raio, mas ela também traz uma determinação que muitas vezes pode ser transformada em fanatismo ou teimosia. A gente vai ver depois melhor. Um amor que também é diferente do amor do segundo raio, mas a gente vai ver também. E como é muito fácil confundi-los. Então a gente precisa estar bastante atento para perceber essas influências. Tem a ver com intuição, porque ela conecta com o sagrado, com lealdade, porque tem a ver com devoção a uma causa, a um indivíduo, a uma nação, a uma ideia, e reverência. Alguns vícios costumam trazer um amor que é egoísta e ciumento, uma excessiva dependência dos outros, parcialidade, autoilusão, sectarismo, superstição, preconceito, conclusões apressadas e uma raiva fervorosa. Algumas virtudes a serem desenvolvidas: força, autossacrifício, pureza, verdade, tolerância, serenidade, equilíbrio e bom senso. A pessoa que está nesse raio é cheia de instintos e impulsos, perdão, religiosos e de intenso sentimento pessoal. Possui grande poder imaginativo. Seus sentimentos são profundos, podendo deixar-se dominar completamente por eles. Amam ou odeiam. Com eles não tem muito meio termo. Tudo aos seus olhos é perfeito ou intolerável. Os seus amigos são anjos e os seus inimigos são bem o oposto. A sua visão, em ambos os casos, é formada não pelos méritos intrínsecos de qualquer classe, mas pela maneira pela qual a pessoa se lhe parece, ou pela simpatia ou falta de simpatia que elas demonstram aos seus ídolos favoritos, sejam eles concretos ou abstratos, pois ele está cheio de devoção. Pode ser a uma pessoa ou a uma causa. O melhor tipo desse raio faz o santo. O pior tipo, o obstinado, fanático. O típico mártir ou o típico inquisidor. Todas as guerras religiosas cruzadas originaram-se do fanatismo do sexto raio. É importante lembrar que o sexto raio está muito presente na nossa civilização, principalmente ocidental, porque é o raio que esteve presente nos últimos 2000 anos. Na era de peixes, como é chamada essa qualidade energética que vem ao nosso planeta com maior potência a partir da vida e do ensinamento do Cristo, junto com ele veio essa qualidade de sexto raio, que quando chega em nós, vai responder ou vai suscitar em nós aquilo que é vibratoriamente semelhante aos nossos conteúdos internos. Então, um indivíduo mais desenvolvido vai ter as qualidades mais expressas, vai ter oportunidades de expressar essas qualidades. Um indivíduo ainda polarizado emocionalmente vai ter, da mesma forma, mais relação com as qualidades emocionais do sexto raio. É importante a gente lembrar que grande parte da humanidade tem corpo emocional de sexto raio, a grande maioria. E a gente vai ver também um pouquinho melhor disso. E muitos de nós temos esse raio, se não em alguma parte da nossa constituição, muitas vezes como um raio de legado. Por quê? Nas nossas últimas encarnações é muito provável que tenhamos tido ou personalidade, ou emocional desse raio, porque ele estava muito presente nos 2 últimos 1000 anos.
e está ainda muito presente na nossa sociedade, muito presente no nosso país. A gente vê, por exemplo, né, todo tipo de polarização que tem na nossa política, por exemplo, é um reflexo do sexto raio. A gente vê, por exemplo, o Brasil é o país que tem mais pessoas ativas nas redes sociais, né? A gente vê que fala alguma coisa de algum brasileiro, as redes sociais, principalmente TikTok, Instagram, se inflam na maior velocidade. E essa coisa da internet, como é que a gente chama, né? A gente chama de influencer, a gente chama de seguidor. Tudo isso está muito presente uma qualidade de sexto raio, que é praticamente uma devoção, né, a alguém ou a um estilo de vida, tanto que a gente usa até o termo, né, seguidor, a gente segue essa pessoa. Isso é muito uma qualidade de sexto raio presente. Então a gente observa que o nosso país tem ainda muito disso. E é importante a gente não se distanciar tanto disso, né? A gente percebeu o quanto isso ainda nos influencia e observando isso, o quanto a gente pode mais conscientemente manejar esse tipo de energia para que a gente possa não cair nos vícios que a gente vai ver no emocional, como costumam nos influenciar. Mas vai demorar muito para a gente sair desse raio para ir para o quinto, né? E para o sétimo também, né? Porque a gente está entrando aí Ah, é para nessa o era de sétimo. aquário. É, verdade, é sétimo. É. É, Então, estamos no porque daí. processo, eu acho, né? Mas teria que ser toda a humanidade, né? Sim. Para mudar. Mas a gente fazendo aqui a nossa parte, ó, a gente já consegue ajudar um pouquinho. Já é alguma coisa, Já é tá alguma bom. coisa. Ele dará a sua vida pelos objetos da sua devoção ou reverência, mas não levantará um dedo para ajudar os que estiverem fora de suas imediatas simpatias. Então aqui a gente vê o quanto ele é parcial, né? E o que que é a parcialidade é uma característica muito presente no sexto raio, que é diferente do amor inclusivo do segundo raio, tá? Então isso é muito importante para a gente perceber, principalmente no nosso veículo emocional, como é que essa energia ainda atua. Ele é devotado à beleza e à cor e todas as coisas adoráveis, mas a sua habilidade produtiva não é tão grande. É um lutador e um idealista, mas muitas vezes pode se tornar um fanático. Gosta de profissões em que possa extravasar as suas emoções. Algumas ocupações comuns: sacerdotes, místicos, missionários, devotos, oradores, guerreiros religiosos, entusiastas. Aqui é mais comum quando o indivíduo tem a personalidade 6, tá bom? Algumas dinâmicas da alma de sexto raio. Então, como que ele pode ser bastante positivo para conosco? Um impulso implacável de encontrar e seguir alguém ou algo a quem se possa dar total devoção. Então, um indivíduo polarizado positivamente no sexto raio, ele vai ser aquele que ele não vai encontrar obstáculo. Para aquilo que ele acredita, para as ideias que ele defende, ele vai estar sempre pronto, ele vai estar sempre pronto para ajudar, vai ser um enfermeiro, por exemplo, também é uma profissão de sexto raio, uma pessoa, um cuidador, ou algo que ele se dedique, aquela pessoa que você pode contar, que ele vai se dedicar integralmente para algo, para uma ideia, para uma pessoa, para uma causa, para uma instituição, para o planeta, não importa, né? Ele vai ter essa. Ele é incansável. Qual é a contribuição? Inspirar nos outros a coragem e a consagração. O que que significa consagrar? Significa estar com o sagrado. Então ele vai consagrar para oferecer suas vidas no altar do mais alto ideal que possam conceber. É uma pessoa que ela vai viver os valores que ela prega, se ela tiver polarizada, ou uma alma de sexto raio, ou uma personalidade de sexto raio infundida pela alma, ou um emocional elevado, purificado de sexto raio, vai atuar dessa forma.
entregar-se em completa fé, devoção e adoração à fonte mais elevada de orientação. Viver com aspiração ardente e compromisso apaixonado, leal aos valores mais elevados. Prodigalizar, ou seja, trazer prodigioso amor sobre quem ou o que idealizam. Para esse tipo B, a alegria está na perseguição fervorosa do seu ideal e mais tarde em tornar-se a personificação desse ideal. Então, ele praticamente se confunde o que ele é com o ideal que ele busca, vai encontrar esse caminho aí, essa ponte. A gente vai ver que durante o processo de desenvolvimento da personalidade, enquanto a gente está no emocional posado no sexto raio, vai haver sempre uma dualidade entre o indivíduo e o seu objeto de alcance, aquilo que ele idealiza, aquilo que ele busca. E ele vai fazer todo um esforço na vida dele para encontrar essa unidade. E aí a gente Paulinho, vai. Oi, não, desculpa, não, é que me veio uma pergunta. pode Posso fazer. fazer, posso fazer Lógico. já? É, desculpa interromper, é difícil, ó, não gosto do daqui, viu? Gosto do ao vivo, mas o que, que é a minha dúvida? O raio 2 é exatamente inclusivo, certo? Então, veja se eu entendi, né? Fazer o bem sem ver a quem. E o sexto raio, ele é, então, pelo jeito, parcial. Como que essa pessoa vai. Porque pode ser um parcial, ela pode ser fervorosa por uma coisa não tão boa, por exemplo, a política e etc. Como que isso vem para a pessoa, se a coisa é boa ou se a coisa não é? Que ela ainda enxerga. Para ela, vai ser sempre bom. Para ela é Porque sempre é bom, algo que ela independentemente se acredita. Oi? tá, independentemente se para o resto do mundo talvez não seja tão bom. Mas para ela é. Para ela é Tá, leal. O sexto raio tem a ver com lealdade. tá, Então, independentemente para. do. Oi? Porque no raio 2 é o amor de uma forma mais real. Aqui, como é parcial, pode ser uma coisa um pouco. Não, e não do senso comum, entendeu o que eu tô falando? É isso? Mas assim, quando a gente for ver no emocional, talvez fique um pouco mais claro. Tá Porque bom, o tá bom. sexto raio, o indivíduo de sexto raio, ele tá crente. Ele tá, por isso que o crente é uma característica de sexto raio. Por isso Tá. que a gente usa até Independentemente esse que isso termo não na seja. religião. Ele Tá, tá tá bom. crente, ele acredita piamente que o que ele tá fazendo é o melhor. Independentemente dessa religião ser aceita por todo mundo ou não. Tá bom. Ou a causa, não precisa ser só a religião, Tá, né? né? Tá bom. Ele se Obrigada. doa verdadeiramente. É uma coisa assim, tipo, ele não importa, não importa se ele vai morrer, não importa o tempo dele, não importa nenhuma pessoalidade da vida dele. Ele tá crente de verdade, ele acredita piamente que ele tá fazendo o melhor. Então, só que, então, por exemplo, se for uma pessoa que atende, vamos pensar que lá na casinha, ele vai ser a pessoa que mais vai se doar lá, para todo mundo que chega lá. Por quê? Porque tá todo mundo indo até aquele espaço. Tá todo mundo comungando do que ele acredita, do que ele gosta. Então ele vai ser a pessoa que mais vai se doar, porque ele acredita, ele se dedica. É por isso que o risco, a armadilha é o fanatismo. Porque isso é Ô, tão Paulinho, intenso nele, tão verdadeiro, que realmente ele passa da medida do bom senso. maravilhoso. A minha dúvida era Ah. justamente quando você começou a falar desse raio do sexto, o fanatismo para mim é uma coisa tão é, é, incômodo assim nas pessoas, porque no primeiro momento eu pensei, quem é do sexto não pode ter não pode ter o segundo, mas não tem nada a ver, né? É como você falou, pode ser um líder religioso, uma pessoa que nem você, esse exemplo eu achei maravilhoso. Se a pessoa está atendendo lá na casinha, ele vai se doar pra caramba. Então ele pode Primeiramente, ser sexto e segundo, né? Pode ter juntos, né? pode, pode. E é Tá, bem comum ter tá. alma 2, por exemplo, e emocional 6. É bem comum. Tá. Joia, joia. Porque no primeiro momento você começou a falar do sexto, começou, sabe, assim, me pareceu uma coisa muito mais pesada, mas não, de ser super positivo, né? Pode ser um Pode ser fanatismo do muito bem, bom. né? Pode ser muito bom. Aham, E joia. ao mesmo tempo,
tá muito presente ainda, porque, de novo, a gente viveu 2000 anos e ainda estamos vivendo ainda sob forte influência desse raio. Então é muito importante a gente olhar para ele, acolher o que a gente ainda ressoa e ir fazendo os ajustes que são necessários. Porque a gente vai precisar lidar com isso ainda, né? E a nossa sociedade está cheia dele. Então a gente precisa lidar com ele. Paulo, deixa eu Sim. perguntar uma coisa. Sabe, a gente estudou os santos, Aham. e isso também, se a gente gosta, acredita no que a gente estudou dos santos, isso seria do sexto raio, não? Ó, em alguma medida sim, porque a gente é devoto, né? A É, eles. E essa devoção é muito bacana quando porque essa devoção ela é cheia de aspiração. E o que é a aspiração? A aspiração é quando a gente consegue transformar o desejo que é unicamente pessoal em aspiração é quando eu começo a ver o bem comum. Eu ainda não tenho a disciplina necessária, eu ainda não tenho a conexão necessária, mas a aspiração é um caminho essencial no desenvolvimento da consciência, porque ela vai tirando o indivíduo do egocentrismo ou até mesmo desse sectarismo que é característico do corpo emocional, tá? E é por isso que a gente diz que a maioria dos corpos emocionais é de sexto raio para uma transição aí de desenvolvimento de consciência. Então, o sexto raio, ó, se a gente pegar a nossa história, é a partir do Cristo que a gente chama a divindade Pai. Nenhuma religião anterior ao cristianismo a gente se referia ao Criador como Pai. Então percebe como ele promove laço, como ele cria vínculo. É a partir do sexto raio que a gente conseguiu aí se aproximar mais da divindade como uma forma afetiva, carinhosa, desse Deus e amor, para que a gente possa hoje estar sendo chamado para dar um passo mais avançado. Então foi através do sexto raio, dessa energia que é devota, que é unificadora, que me traz aspiração, que a humanidade conseguiu chegar nesse ponto hoje. Também foi através dele que a gente teve muito prejuízo, né? No sentido de é, todas as guerras santas, das isso. cruzadas, como a gente viu, até hoje, né? Por que que tem Jerusalém, o Oriente Médio, é o lugar mais violento do mundo? Mais disputado? Porque tem três religiões abraônicas, três religiões fundamentalmente inspiradas pelo sexto raio, que querem o mesmo lugar. Que eles não enxergam que não está fora, que está dentro. Então eles têm uma devoção a essa cidade, que é Jerusalém, a esse espaço que é Israel. Então todo mundo quer estar nesse lugar sagrado. Isso é muito sexto raio. E eles Então dão é a porque, vida. Eles fazem então tudo para isso. Tudo mesmo. quando tá na Perfeito. virtude, né? Eu acho que quando ele tá na virtude, né? As qualidades são boas. Muito Na- boas. E quando não tá, então daí gera as guerras, por exemplo. Isso. Isso. Tá bom. Que é muito caótico, né? Porque ele é Guerras e muito intenso. polaridades, né? É Guerras e muito. polaridades excessivas, né? Exatamente, Paulinha. Joia. Vamos lá. Algumas dinâmicas de integração para o sistema quando a gente tem um sexto raio muito presente. E aqui é muito legal a gente acolher, porque talvez a gente não tenha na alma ou na personalidade, mas talvez tenha no emocional. E se não tiver também no emocional, talvez tenha no legado ou talvez tenha na aura ainda, porque, de novo, 2000 anos é muito tempo. Então, é um método de integração estritamente pessoal. Integração pelo recrutamento das forças da personalidade através do desejo ardente. Ó, o que é recrutamento? Percebe que isso é um termo de exército? O que a gente recruta? Não é um termo usado pelo exército? O sexto raio é um raio de briga quando ele está mal utilizado. Ele é um raio de eu chamo você e eu dou a minha vida. O que um exército faz por uma nação? Ele se entrega ali para a defesa daquele lugar.
né? Por que que os Estados Unidos é tão patriota? Porque os Estados Unidos é uma nação de sexto raio, né? Ele tem quer dizer, uma alma dele é dois, mas a personalidade é seis. Então a gente percebe o quanto os Estados Unidos ainda são dominados pela personalidade seis. O quanto eles ainda acham que é através da guerra que eles têm que criar a paz, o quanto eles ainda são extremamente nacionalistas. E, de novo, isso pode ser muito bom. O problema todo é a medida, né? Quando isso passa do ponto, quando a personalidade que domina, quando é uma personalidade que não está integrada pela alma, aí produz bastante malefício. Né? Então, ó, busca militante. O que que é militante? Vem de militar. É uma busca ali focalizada, a todo tempo. E um foco unidirecionado. Ele só vê aquilo, tá? Então, como é que esse método de integração entre a alma e a personalidade? Aplicação da fórmula de integração do sexto raio. Ela não foi dada pelo mestre tibetano, mas qual que é a proposta? Permanecer pacífico no centro ou no nosso controle, né? É a gente tentar buscar, quando a gente perceber esses movimentos da nossa personalidade, bruscos, violentos, o sexto raio é um raio muito reativo, ele responde prontamente. Ele quer fazer, ele vai na frente, nesse ponto ele até se confunde. Tem horas que ele se confunde com o primeiro raio, tem horas que ele se confunde com o segundo. Ele é bem peculiar, porque ele unifica essas duas coisas, né? E a proposta, então, é a gente se manter em paz no nosso centro, sem procurar o controle e sem procurar a restrição ou o separatismo. O desejo é, no sexto raio, o grande impulso motivador. Quando o indivíduo permanece em um estado de consciência da alma, aí ele percebe que o reino de Deus está dentro dele. Isso é algo que o indivíduo focado pessoalmente no sexto raio tende a esquecer em sua busca quase frenética por valores menores na periferia da realidade, ou seja, ele busca quase que o tempo todo fora, ele responde muito rapidamente a tudo que acontece ao redor dele, que é um pouco diferente, por exemplo, do segundo raio aqui, tá? O segundo raio ele se percebe mais conectado. Ele não precisa reagir tanto. O sexto raio é mais reativo. O tempo todo ele quer ter uma ação naquele ambiente. É como se o segundo raio atuasse mais do lado interno da vida. E o sexto raio atua do lado externo. Ele quer ter uma ação, ele quer ter um movimento, ele quer ter uma participação naquele contexto externa, né? O segundo raio ele entende a potência dele interna. Investir-se em uma série de dedicações unidirecionadas, mal direcionadas, apenas consome força e leva a um senso de futilidade. Então, ele vai o tempo todo ali e ele não para praticamente, né? Uma vez então que o alinhamento com a alma é alcançado, ele percebe que a única coisa que vale a pena perseguir é o perseguidor, ou seja, a própria alma. E o uso da frase permanecer pacífico no centro ou a palavra restrição ajuda o indivíduo a avaliar verdadeiramente e abster-se dessa busca intemperante de coisas que a alma não deseja. Então, muitas vezes ele atrapalha a alma, né? Essa personalidade atrapalha a alma porque justamente ele não consegue ficar quieto. Ele tem sempre uma reatividade. Ele está sempre respondendo, ele está sempre interagindo com aquele ambiente e às vezes a alma dele fala: para, não é para você fazer nada. Observa, permanece no centro, tranquilidade, relaxa, né? A alma não pode se expressar plenamente através de uma personalidade que confunde a parte pelo todo e o não eu pelo eu. Então isso é algo. O sexto raio ele traz uma ansiedade, uma inquietação, um movimento muito vívido assim. Como é que é então a dinâmica dessa personalidade?
Aqueles com uma personalidade em raio 6 têm a capacidade de dedicar-se de forma focada a uma pessoa ou causa e viver fielmente aos seus ideais mais elevados. Em uma personalidade qualificada pelo sexto raio, a alma tem um instrumento firme e ardentemente focado. Então é aquilo que a gente falava: se a personalidade de sexto raio está infundida pela alma, ela vai ser muito útil. Porque ela vai ser aquela pessoa que está focada, que é verdadeiramente dedicada. Por exemplo, eu tenho praticamente certeza que o Chico Xavier era uma personalidade raio 6. Por quê? Porque ele não teve família, ele não teve nada. A única coisa que ele fez, ou a Madre Teresa, foi se dedicar a aquela causa, aquilo que ele acreditava. Então, não tinha vida, era o tempo inteiro. Quando alguém chamava, ele respondia, porque o sexto raio faz isso quando ele está muito qualificado, né? É o raio do sacerdote, é o raio daquela pessoa que a vida dela é os outros. E aí ela se funde ao todo a partir disso. Então, no finalzinho, eu faço um pouquinho. Eu tentei fazer um vislumbre para a gente conseguir enxergar a beleza do sexto raio, porque a gente, como ele está muito presente, a gente enxerga bastante os defeitos dele, como a Paulinha falou. Mas também é importante enxergar a beleza que ele traz. É, ele pode ser um meio primário de integrar a tríplice personalidade, mente, emoção e corpo. Como ele faz isso? A integração dos campos da personalidade procede por meio de uma imposição militante, ou mais suave, mas implacavelmente insistente. Ele é focado, de uma orientação focada. Os três campos inferiores são feitos para se alinharem para a perseguição mais eficaz do desejo intensamente focado da personalidade. Qual que é esse desejo? Se fundir com a alma. A orientação é tão seriamente focada que nenhum dos campos tem qualquer latitude para desvios, ou seja, ele vai ser aquele foco, né? Por isso que a gente diz que Marte, na astrologia esotérica, é um planeta de sexto raio. E Marte é o deus da guerra. Porque o que é o guerreiro? O guerreiro espiritual, né? Não o guerreiro material. Ele coloca todas as forças dele para aquela causa. Então, se o indivíduo tem uma personalidade 6 e está infundido pela alma, não vai permitir nenhum desvio, ele não vai permitir nenhuma distração, ele vai fazer com que todos os recursos dele sejam voltados para atingir a finalidade que é a conexão com a alma. Claro que aí vai depender da qualidade da mente dele, da qualidade do emocional, da qualidade do físico, do repertório que ele desenvolveu em outras encarnações. Mas é um jeito que a personalidade, que a alma usa ao ter uma personalidade 6 para de repente dar uma boa avançada no seu caminho de desenvolvimento, porque ele não vê nada que seja mais importante do que esse movimento. Nesse ponto, ele é muito parecido Paulinho, com o raio 1. Oi? deixa eu te perguntar uma Lá. coisa que me veio também. Você vê relação, por exemplo, se é uma alma raio 2 acaba sendo mais essa personalidade de raio 6 uma pessoa mais amorosa e uma coisa melhor, do que juntar, por exemplo, o 1 com o 6? Aí talvez essa pessoa seja mais fanática? Eu acho que tudo vai depender do nível de consciência que ela tem. Ah, tá bom. Porque se for um 1, de repente uma alma Uma 1 coisa, Mari. e uma personalidade 6, ele vai ser com certeza muito potente. Muito potente. Mas de repente é o que a alma dele precisa para aquela Tá, encarnação. tá bom, tá Então, bom. tudo vai depender do nível de consciência que aquele ser está trabalhando naquela encarnação. Entendi, mas sim, de repente, se for um e 6 ele vai ser mais fanático do que um 3 e 6 por exemplo, porque Ele vai vai ser mais potencializar. potente. Ele vai Tá, ser vai mais potente. potencializar. Tá, Ele entendi. pode, Obrigada. ele pode ter como um ponto de atenção o cuidado com o fanatismo. Tá bom, tá bom. Mas é um pouco diferente, porque o primeiro raio ele não é tão fanático a uma causa. Sim, Ele tem uma visão. um foco. O sexto também tem foco, mas Sim, sim, sim. o primeiro raio ele vê o caminho todo.
O sexto raio, ele devota a Independentemente vida do. dele para algo que conversa com ele de uma Tá. forma mais particular, que ele sente, que ele gosta. Percebe o sutil? O primeiro raio Não, não vai entendi. ter muito isso. Entendi, entendi, O entendi. primeiro raio é visão, ele enxerga que é aquilo, então ele vai naquilo porque ele enxerga, ele consegue vislumbrar cada step on the way. O sexto raio não, ele se relaciona. Por isso que ele se confunde um pouco com o segundo. Porque ele tem aí um pouco de cada um. E às vezes a gente precisa de tempo para conseguir perceber, porque é fácil confundir mesmo. Tanto com o primeiro quanto com o segundo. Perfeito. É sutil. Por isso que precisa de um tempo para decantar isso, para observar com clareza, com coragem, onde que tá, porque é muito fácil confundir. Ainda mais pra gente que ficou aí, como eu falei, né? 2000 anos sob a influência do sexto raio. E aí também esse sexto raio na personalidade, ele pode ser o meio primário de coordenar e direcionar as atividades no plano físico. Por quê? Personalidades de sexto raio coordenam as suas atividades no físico, alinhando para que levem diretamente à realização de um objetivo particular, que é intensamente desejado. Direcionam seus assuntos com uma focalização intransigente, com a mente única e sem desvio ou deflexão. Nunca desistem e impelem cada parte de si mesmos a seguir a visão motivadora. Aquilo que a gente falava, né, anteriormente. Deixa eu ver aqui. O meio primário. Nossa, acho que não estou conseguindo ler essa primeira página. Acho que eu escrevi muito em cima. O meio primário de estabelecer o ego ou identidade pessoal única. Indivíduos com uma personalidade 6 estabelecem a sua identidade pessoal única, tornando-se o que poderíamos chamar de centros distintos de uma adesão leal e orientação confiável a um objetivo autoescolhido. O que é isso, Paulo? Tornam-se conhecidos por serem inteiramente dedicados e totalmente comprometidos com seu objetivo. Em termos coloquiais, estão completamente convencidos do seu ponto de vista. Aqui que é o perigo do fanatismo. E se veem como pessoas que podem convencer e persuadir os outros. Porque para ele é tão claro aquilo que ele faz que ele acha que o outro só não está vendo ainda porque não tem a visão dele. Porque quando tiver a visão dele, vai também pensar do jeito que ele pensa. Outras pessoas recorrem a eles quando necessitam de entusiasmo, de fé, de inspiração, de orientação, ou seja, de um reavivamento, de uma revitalização e elevação das suas energias pessoais. É aquele indivíduo que é um entusiasta, é aquele indivíduo que traz ali, né? A gente vê até dentro do próprio movimento carismático brasileiro, muito forte aqui no Brasil, a gente chama essas igrejas de mais avivadas, essas que têm uma devoção mais fervorosa. Isso é puro sexto raio. E isso é muito magnético com o corpo emocional. O corpo emocional responde a esse tipo de entusiasmo, a esse tipo de reavivamento. Por isso que existe tanto, né, aqui, principalmente no Ocidente, esse tipo de igreja. Nos Estados Unidos é muito comum também, né? A gente estou falando do Brasil porque eu acho que é mais comum esse tipo de igreja carismática, avivada. Carisma é uma qualidade de sexto raio, mas nos Estados Unidos também a gente tem essa força, né, do gospel, disso que é muito sexto raio, desse reavivar, desse entusiasmo, dessas pessoas que motivam as outras. E aí, de novo, aqui vale muito a pena fazer um paralelo com o segundo raio. A motivação é sexto raio, a inspiração é segundo raio, tá? E também não é tão simples distinguir um do outro. Precisa de um tempo, de uma decantação. É fácil confundir. Inspirar é uma coisa que vem muito mais de dentro do exemplo. Motivação é muito mais uma força externa. Sexto raio é mais motivacional. Segundo raio é mais
inspiracional, tá bom? Os dois são positivos ou negativos, depende da qualidade que a gente imprime. É só para a gente observar a nossa energia onde que tá, mas para um ou para outro, sem julgamento, tá? Só estou mostrando aqui para ficar mais fácil a gente perceber o que que a gente está mais manejando e o quanto a gente pode equilibrar. Porque o segundo raio, às vezes, falta essa vontade, né? Essa vivacidade do sexto. E para o sexto, muitas vezes, falta essa introspecção, esse olhar do sutil que permeia, né? É importante a gente mesclar um pouco disso dentro de nós, buscar o melhor de cada um. O meio primário de estabelecer distinção e autossuficiência. Aqueles com personalidade 6 alcançam distinção da massa da humanidade por estarem incomumente dispostos a lançar todo o seu ser em seguir uma pessoa, uma causa, um ideal com uma devoção inabalável ou perceber um ideal com dedicação inabalável. São notáveis como defensores de uma causa. Seu estilo de autossuficiência surge de uma disposição de seguir a sua visão, sem serem retardados ou desviados pelas chamadas considerações práticas. Como ele tem essa devoção, ele motiva os outros. Porque os outros veem nele algo que é verdadeiro. Ele não está fingindo, ele tem uma devoção que é real. E as pessoas percebem essa verdade nele ou nela. E isso traz os seguidores, isso traz conexão, isso traz motivação. O nosso emocional tende a responder a isso, porque o emocional é o nosso veículo de conexão também. Ô, Então, Paulo, oi. os apóstolos de Jesus eram todos de personalidade de sexto raio? Jesus era alma 6. O Alma, Cristo, alma alma. 2. Tá? Ó, olha, Ah, olha a tá, tá, tá. confusão. Olha a confusão como é sutil. É, Cristo, alma 2. Jesus, alma 6. E eles trabalharam em profunda conexão, porque são raios que têm muito em comum, tá? Eu digo para você que provavelmente os apóstolos eram de sexto raio, por conta do contexto, né, da era de peixes, por conta da proximidade com o Mestre Jesus. Eu penso que sim, de alma, né? de alma, Ah, tá bom. Eu ia provavelmente, perguntar porque se eram, de alma porque ou de eram seres personalidade. muito avançados. Sim. E embora, né, com defeitos, né, aquela série Chosen é muito bonitinha, porque mostra os defeitos dele, né? É Mas, muito linda, mas muito boa. mostra a profunda devoção que eles tinham ao Mestre Jesus, aos ideais, né? Enfim, é muito bonito de assistir. Quem não viu ainda, assistam que vale a pena. Aqui também tem essa coisa da vocação, né? Ó, o meio primário de estabelecer a vocação preliminar da vida. Aqueles com raio 6 integrado na personalidade escolhem e se destacam em sua vocação. Em virtude do seu entusiasmo, do seu compromisso, eles estão ansiosos para se dedicarem totalmente, apaixonadamente, sem reservas à busca daquilo que eles mais valorizam. Então eles se encontram em vocações onde podem exercer o seu entusiasmo, a sua fé e o seu compromisso total. Então é muito inspirador também, né? Embora, como eu falei, em geral ele vai mais para o lado externo, então vai mais para o motivacional, mas também se tiver internamente guiado, também é uma inspiração. Só precisa ver onde que essa atividade está mais focalizada. Algumas manifestações um pouco menos desenvolvidas do sexto raio. Então, aqueles com uma personalidade 6 se colocam no caminho da alma sendo fanáticos, irracionais e focados demais, enfáticos e extremos demais, emocionais demais, rígidos e estreitos demais.
resistentes a alternativas, convencidos da retidão inquestionável do seu ponto de vista. Para aqueles com uma personalidade 6, o chamado superior muitas vezes permanece sem registro ou sem uma expressão, devido a uma preocupação incessante com o entusiasmo do momento. Podem estar perseguindo o objetivo errado. Sua ênfase pode estar incorreta do ponto de vista da alma. No entanto, eles estão tão envolvidos na perseguição apaixonada que a alma não consegue atuar, né, para corrigir esse curso. E frequentemente tem que esperar até que a fúria da caçada se esgote antes de poder reorientar a personalidade para os seus próprios propósitos espirituais. Às vezes, a alma tem que esperar lá pacientemente, porque enquanto tiver energia, enquanto tiver entusiasmo ali, aquela personalidade vai estar cega, ela vai estar percorrendo o caminho que ela entende que é o correto e não vai adiantar, a alma não vai conseguir Pauleca, conexão. Oi. tipo, para ver se eu entendi, tipo aqueles caras que estavam pilotando o avião que estourou nas Torres Gêmeas. Com certeza, mas Isso, não só esse, Tá, tá? tá. eu ia falar tipo homem-bomba. Ia falar É, exatamente Isso, isso. mas ó, não, só a gente. toma cuidado só com esse tipo de associação, porque aí coloca distante da gente. E isso aqui é muito presente em cada um de Não, nós. eu entendi. Não, foi só Precisa para só tomar tentar. cuidado com isso. Não, foi só para entender quando você falou que a alma não consegue atuar, mas é nesses extremos, porque talvez um raio 6 mais moderado a alma consiga atuar. Sim, Tá. mas ao mesmo tempo não. Porque se a alma conseguisse atuar verdadeiramente em cada um de nós, a gente já estaria muito mais avançado no caminho. Então, eu vou ser de novo, talvez até repetitivo, porque isso é a energia do sexto raio. A gente se colocar longe, precisa trazer para perto, precisa olhar, precisa verificar em que medida que isso não acontece com a gente. Porque é muito fácil isso acontecer. De novo, tem muito sexto raio na nossa aura. Nós estamos 2000 anos sob essa influência. Então precisa olhar, acolher com bastante clareza em que medida isso não está acontecendo conosco, porque senão a gente vai continuar aí nublado por essa visão. É muito importante acolher. Não coloca muito distante. Traz para perto, observa, acolhe, refina, decanta, porque é uma energia presente. Tem muito sexto raio na gente. As personalidades de sexto raio devem moderar sua tendência de seguir imediata e indiscriminadamente, pois muito tempo é desperdiçado com isso. Então, é isso, é uma impulsividade, percebe? Quem de nós não tem impulsividade? Precisa ter essa atenção. O sexto raio, ele é reativo. Eu faço uma coisa, já quero ligar com outra, já vou fazendo, e aí ele me dá esse combustível, tá? Ele é extremamente responsivo e reativo aos estímulos externos. E isso muitas vezes ele acaba atrapalhando o caminho da alma, porque as coisas da alma elas precisam de um tempo de observação. Algumas vezes vem um impulso claro, uma intuição clara, mas na maioria das vezes a gente precisa decantar todos esses estímulos que vêm primariamente da nossa mente, do nosso emocional, do nosso corpo, para aí a gente conseguir perceber por trás disso tudo onde que a alma está querendo atuar, o que que ela está querendo mostrar. Lembra que a gente não foi treinado para isso, a gente está construindo esse caminho. Então é importante a gente não achar que a gente tem isso com facilidade. É importante a gente saber do ponto do caminho que a gente está construindo ainda. O que acontece também? Aqueles com uma personalidade raio 6 limitam seu crescimento e expansão de consciência através da estreiteza de visão mantida rigidamente. De todos os tipos de raio, eles são os que mais devem ampliar os horizontes. Parecem preferir a certeza mental e emocional à aventura de novos contatos. Tais pessoas hesitam em reconhecer a validade dos muitos caminhos
como a alma desejaria que fizessem. Então ele é sempre um convite, né, à expansão. É importante a gente enxergar outras possibilidades, a gente enxergar outros caminhos. Por exemplo, o que a gente faz no Evangelho lá na casinha é justamente isso: é pegar diferentes formas e tentar enxergar o que elas têm em comum. Porque o sexto raio ele vai ter dificuldade com isso, ele vai primariamente escolher um caminho e seguir por aquilo. E não é ruim isso, né? É ruim de novo, à medida que isso começa a achar que o meu é melhor que o do outro, que o meu é o único certo, que o meu é o único que vai me levar para a realização. Esse que é o ponto, que a gente precisa estar sempre atento. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. O egoísmo daqueles que têm uma personalidade 6 nasce da exigência de encontrar e seguir o único caminho verdadeiro, seja religioso, político, econômico. Uma vez que encontram o que para eles é o caminho certo, insistem que os outros encontrem e sigam o mesmo. Tornam-se tão preocupados com a paixão e o prazer da sua busca que ignoram o padrão de energias e qualidades que distingue os outros. O mesmo caminho para todos é o seu grito. Encontram naquele caminho tudo o que precisam e, portanto, de acordo com o seu raciocínio, todos também devem fazê-lo. O deles é o egoísmo que se expressa na frase: o que é certo para mim é certo para você. E aí eu digo para vocês o quanto a nossa sociedade está desta forma ainda, o quanto as pessoas querem convencer as outras, o quanto é difícil aceitar pontos de vista diferentes, estilos de vida diferentes. Então, por isso que eu digo, a gente tem muito sexto raio ainda. Ao inflarem o valor da causa a qual se dedicam, inflacionam também a sua própria. Isso aqui também é um risco muito grande para a gente, assim. É observar, de novo, sem culpa, tá? Mas com clareza e acolhimento. Porque eu falo por mim que isso é uma coisa que para mim demanda muita atenção. E eu vejo muito nas pessoas isso também. Ao inflarem o valor da causa a qual eles se dedicam, inflacionam também a sua própria importância pessoal, como devotos dessa causa. As personalidades de raio 6 podem estar entre as mais separativas de todas. Seu lema nada inclusivo é: aqueles que não estão comigo estão contra mim. Embora, é claro, não entendam essa afirmação como Cristo a entendeu. Apenas uma orientação está correta, todas as outras são erráticas para esse indivíduo quando ele está polarizado. Essa atitude dificilmente conduz à unidade. Sua falta de disposição para comprometer-se ou para admitir o valor de outras orientações abre uma fenda que se torna um abismo entre eles e aqueles que não aderem ao seu caminho. E aqui, né, em sua preocupação em perseguir e alcançar seu objetivo a todo custo, sua certeza intolerante quanto à correção do seu ponto de vista e sua visão de si mesmo como de algum modo especiais ou escolhidos, porque esposam, olha aqui, né, de onde vem a palavra esposa, né, que tinha uma visão antiga, né, que ela tinha que ser totalmente devota ao seu homem. Esposam uma ideologia particular. Aqueles com uma personalidade raio 6 demonstram seu modo particular de autocentramento. Por que que a gente vê muitas. Passei outro dia voltando da natação e perto da casinha também tem uma igreja que chama Os Escolhidos. Por que que o povo judaico é tão perseguido e odiado por tanta gente? E vai continuar sendo se não mudar isso. Porque eles se intitulam os escolhidos. Quando eu acho que eu sou escolhido, o que imediatamente eu desperto no outro? Se eu sou escolhido, você não é. Se você não está comigo, percebe a separatividade? Nos, como isso vai acarretando uma divisão, como isso vai acarretando uma dor no outro, uma separação, como vai muito contra um caminho de unidade. É muito, é por isso que eu repito, a gente tem muito sexto raio ainda em pequenas coisas.
é importante a gente olhar e convidar essa energia a uma integração, para que a gente vá de fato criando pontes, né? O ensinamento, na verdade, verdadeiro, não muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. O verdadeiro ensinamento é muitos são os chamados e poucos são os auto-escolhidos. Por quê? Porque poucos são aqueles que verdadeiramente utilizam a disciplina para se auto-escolher nesse caminho. Isso foi um erro de tradução que nas antigas filosofias, no antigo pensamento grego, por exemplo, é esse que é o lema, né? Muitos são os chamados e poucos são os auto-escolhidos. Ah, será que eu não peguei meu carregador? Espera um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Eu acho que eu peguei isso. Minha bateria está dando um chiado. Não. Auleco, Oi. vou falando aqui enquanto isso. E para mim, agora no que você falou, ficou bem clara a diferença entre o 6 e o 2, porque o 2 é extremamente inclusivo, né? E o 6 acaba, neste fanatismo, sendo separatista. Muito. Para mim ficou claro isso. A É. diferença desse amor, porque os dois são amor, mas um é um Sim. amor inclusivo para todos e, né? E o do 6 é para um ideal. Então, quem tá Uhum. comigo tá comigo, quem não tá é Sim. separado. Tá bom, Sim. Só que para ele é muito difícil ver isso. tá. Porque ele acha. Porque não é que ele acha, porque é de verdade dele uma devoção, uma entrega. é, Ele se conecta, ele se doa verdadeiramente. Então, para ele, se você não tá nisso, você não pode estar perto do sagrado, você não pode estar. Você tem que mudar, entende? E não é que ele faz isso por mal, porque ele é muito crente que ele tá fazendo o melhor. É bem delicado. É bem delicado. Eles veem-se como elevados ou rudemente melhores que os outros, porque acreditam ou pensam de uma certa maneira, referem-se a si mesmos em termos de sua ideologia ou ismo, né? E desejam que as pessoas pensem neles sob essa luz. Chamam a atenção para si mesmo por seus atos conspícuos e protestos de lealdade, fidelidade, adesão, buscam a gratificação do ego através do partidarismo. É difícil para eles enxergar diferente, sabe? Porque eles têm isso é verdadeiro, né? Não é que é mentira, né? É verdade. A essência de como a personalidade do sexto raio resiste ao altruísmo, à abnegação, à consciência de grupo, à luz e o amor da alma olha isso aqui, essa aqui é a essência, porque ele tem uma preocupação obsessiva com o foco do seu desejo. Então, de tanto que ele busca, olha como é quase um paradoxo, né? Porque é justamente esse foco que vai aproximá-lo gradualmente desse ideal, mas é ao mesmo tempo essa preocupação obsessiva que afasta ele da própria alma. Quando não estão especialmente avançados no caminho espiritual, aqueles com uma personalidade 6 podem frequentemente estar intencionados e intensos demais para encarnar e expressar as qualidades da alma. O altruísmo, como uma das qualidades fundamentais da alma, baseia-se em uma sensibilidade verdadeira à realidade dos outros e, adicionalmente, na tentativa de fomentar essa realidade. Altruísmo, é importante a gente lembrar da palavra, vem de autre, do latim que originou no francês outro. Então, um indivíduo verdadeiramente altruísta é aquele que verdadeiramente está olhando para o outro. O indivíduo de sexto raio, muitas vezes, ele vai enxergar o outro, mas ele vai ser aquele que vai se dedicar, por exemplo, a fazer um prato de comida, como tem lá na Casa da Cidadania, na casinha. Ele vai ser aquele que vai chegar primeiro, que vai fazer, que vai organizar tudo.
tal. Mas se a pessoa demonstrar uma ingratidão ou não quiser aquilo que ele está fazendo, que ele está se dedicando, que ele está se esmerando, ele vai ficar profundamente ressentido. Porque como que você não está enxergando o que eu estou fazendo? Como que você não está vendo esse movimento que a gente está fazendo? Sabe? Ele é o sentido. Porque como que você não está vendo o que eu estou fazendo por você? Só que não é tanto por você, porque se fosse por você, de fato, você ia ver que de repente a necessidade do outro não é aquela que eu acho que ele precisa, ou que eu quero que ele precise, ou que eu quero fazer. Percebe? É muito sutil. E se confunde muitas vezes, porque tem uma verdade, uma intencionalidade real, amorosa, percebe? Como não é tão simples. Sim, Mas aqueles fortemente influenciados pelo sexto raio são propensos a desejar que os outros fossem muito parecidos com eles e, consequentemente, gastarão uma quantidade excessiva de tempo persuadindo e convertendo os outros. Olha aqui, a conversão é uma qualidade do sexto raio, ou um defeito, né? Em vez, a gente não diz você foi convertido ao cristianismo ou aceitou Jesus, enfim, né? Em vez de descobrir quem esses outros realmente são e do que realmente eles precisam. Aquilo que eu falava. Não pode haver altruísmo quando os outros são forçados a se conformar a um ideal que é talvez bastante estranho à sua própria natureza e à sua integridade. Quanto à consciência de grupo, a qualidade da alma, ela novamente requer uma sensibilidade ampla e inclusiva aos muitos membros do grupo, e não a um foco estreito, intenso e exclusivo no objeto de devoção ou desejo. Uma vez que o raio da personalidade foca principalmente nos mundos da forma, aqueles que têm personalidade 6 aderirão intensamente a alguma forma ou formas em algum nível da evolução humana. Ele vai buscar alguma coisa que tenha uma manifestação externa, porque ele precisa colocar a energia dele em algo concreto. Esse foco intenso agirá como um ponto de estagnação, quando a alma busca desapegar a personalidade das formas externas. Então, às vezes, esse serviço excessivo, né, em ações externas pode, de novo, né? A gente precisa ter essa correta percepção, que é o que a gente fala ali no terceiro passo do caminho óctuplo do budismo. Tem horas que vai ser importante ter isso. Tem horas que vai ser importante diminuir o serviço externo e observar através do silêncio onde que a alma está querendo atuar. Tem horas que vai ser importante ter o serviço externo, vai ser importante angariar ali movimento, vai ser importante angariar experiências para trazer reflexão, vivência, e tem horas que vai precisar recuar. Então, o sexto raio, às vezes, ele tem essa dificuldade de saber quando fazer e quando parar. Ele vai ter uma inquietação para a atividade externa, vai ter dificuldade de parar, observar, refletir, analisar, porque ele é ativo, tá? Isso é importante, às vezes, inclusive no serviço, né? Então, tem horas que é importante parar o serviço para reorientar, para observar onde que eu estou me direcionando, para onde que eu devo ir, e às vezes o sexto tem um pouco de dificuldade aqui. O cuidado real com as pessoas, o amor real pelas pessoas, uma consciência real das necessidades, muitas vezes não conseguem penetrar nessa preocupação, mas ainda assim o que ele sente é muito verdadeiro, tá? Importante pensar nisso. A pessoa não faz por, ela não é mal intencionada, ela não tem, é diferente do terceiro que às vezes vai fazer algo com uma intencionalidade ali, buscando uma outra coisa, manejando, manipulando. O sexto é muito sincero. Ele realmente tem uma verdade naquilo, mas às vezes a forma dele, a maneira como ele impõe isso para o outro, é que causa separação. E, de novo, não é tão fácil ver sempre. A essência da resistência da personalidade à alma
centra-se na questão de renunciar aos amores menores pelos amores maiores. Olha que profundo isso, né? A personalidade 6, ela vai ter muita dificuldade de abrir mão daquilo que é caro para ela, né? Desses chamados pequenos amores ou amores menores em prol de um amor maior. Porque tudo para ela, ela se entrega, ela é devota, ela faz com carinho, né? Personalidades de raio 6 estão frequentemente certas do valor superior do seu objeto de devoção. Sentem que o chamado à inclusividade, o chamado do amor mais amplo, é um chamado para diluir ou dissipar o amor focado, do qual se orgulham e através do qual estabelecem o seu senso de identidade. Olha como é sutil isso, né? Para ela, para esse indivíduo, às vezes é muito difícil abrir mão. Por quê? Porque aquilo é sagrado para ele. É naquilo que ele se identifica e é mesmo através daquilo, às vezes, que ele vai construir o caminho para o seu desenvolvimento. Mas, em um dado momento, a gente precisa abrir mão do menor pelo maior. E às vezes isso é difícil para ele, porque a consciência dele está muito apegada à forma. Temem que, se desistirem da intensidade da sua devoção, perderão o objeto da devoção. Isso, claro, é egoísta e autocentrado, pois tais pessoas são inteiramente motivadas por sua própria necessidade de serem devotadas, de perseguir, de se apegar. As necessidades dos outros empalidecem diante da sua necessidade de realizar o seu próprio desejo. Mas se você falar para ela, ela vai falar que não, que ela só faz tudo pelos outros. Então aqui, de novo, o sexto raio é sutil para a gente perceber. Personalidades de sexto raio provocam uma batalha com a alma porque lutam contra a amplitude e contra a retidão de reconhecer muitos caminhos para um único objetivo. A batalha será resolvida quando puderem perseguir seus objetivos com devoção, reconhecendo tais objetivos essencialmente como transitórios. Então, quando o indivíduo consegue perceber que ele tem ali esse foco, esse unidirecionamento, que ele está perseguindo aquilo, mas que quando ele alcançar o objetivo ele pode buscar um outro objetivo, aí ele vai conseguir progredir. E aqui isso lembra a gente que Sagitário, por exemplo, tem bastante sexto raio. E o mantra espiritual de Sagitário diz: eu vejo a meta, eu alcanço a meta e então eu vejo outra meta. Esse é um jeito que o sexto raio está qualificado e pode ser muito útil, porque ele devota toda a sua atenção para aquela meta, e aí quando ele alcança, o que mais que tem? Então ele amplia o olhar para outra meta, e aí vai e alcança aquela outra meta. E às vezes isso é difícil para a personalidade 6. Ele fica muitas vezes nessa dualidade, e isso, o sagrado sempre fora dele, e sempre como uma eterna busca. Por isso que às vezes, né, a Tatinha trouxe para a gente no começo da nossa reunião o que a gente falou sobre os santos, né? O santo de devoção, ele é ou Cristo ou o Buda, ele está fora de mim, percebe? Então, enquanto eu estou nesse processo de pedir para o externo, de buscar o externo, eu estou usando o sexto raio, ele vai me aproximar, ele vai me levar, mas ainda de uma forma dual. Ainda não é a forma unitiva, que pode ser, se a alma começar a infundir essa personalidade. Se essa personalidade 6 ou ciência emocional 6 abrir espaço para que isso aconteça. Isso é bem importante da gente lembrar, tá? Aqui eu coloquei algumas diferenças de alma 2 para personalidade 6, porque pode acontecer com a gente, tá? É muito comum a alma 2 nesse período e é muito comum personalidade ou emocional 6, justamente por conta desses 2.000 anos de atividade do sexto raio. Então, uma alma 2, ela tem um amor espiritual que é todo inclusivo. A personalidade 6, ela vai ter uma devoção mais pessoal e por isso mais estreita. A alma 2 tem uma compreensão amorosa, profunda, desapegada.
O 6 tem uma emoção pessoal intensa e às vezes até violenta quando ele não atinge aquilo que ele busca emocionalmente. Né? O 2 quer amar, o 6 quer ser amado, tá? É importante isso também observar. A atratividade da alma amorosa. A alma amorosa ela atrai, ela se percebe magnética. A personalidade 6 ela persegue as metas sem uma discriminação muito inteligente. Ela vai buscando, ela vai atrás. Extrema possessividade, ciúme, amor dado apenas àqueles que vivem de acordo com as suas expectativas. É, muitas vezes perseguem aqueles que não defendem o seu ideal. Um anseio incessante por algo ou alguém fora de si. Pode ter um fanatismo, uma fé cega, intolerância, intensidade emocional desregulada, impaciência que é movida por um desejo furioso, uma pressa, né, uma confiança excessiva na sua oração pessoal, insistência para que os outros sigam a sua pregação. Aqui é mais quando o indivíduo está nessa área religiosa, né? Estimativa ou depreciação exagerada, então falta para ele um senso de proporção. O que ele ama muito. O que ele odeia muito. Quando ele gosta de uma pessoa, ele não vê os defeitos, só vê as qualidades. Quando ele não gosta de uma pessoa, ele só vê os defeitos, não vê as qualidades. Enfim, é isso aqui, bem presente. Alguns exemplos negativos: dependente demais, sente-se vulnerável e se apoia nos outros, esperando que cuidem dele. Às vezes prefere permanecer em uma posição servil em relação àqueles que ele considera superior. Às vezes a autoestima fica baixa, que a devoção a outra pessoa se torna sua única razão de viver, permanecendo leal mesmo sob abuso. Uma insegurança que se manifesta em ondas de ciúme intenso. Acredita ter a responsabilidade de salvar a todos que pedem ajuda e até aqueles que não pedem, devido a um coração que é excessivamente piedoso. Aqui é quando tem a combinação 2 e 6, tá? Indivíduos com uma necessidade irresistível de se sentir o salvador do mundo. É a luta entre a necessidade de expressar um amor de alma amplo e incondicional e o desejo de focar um amor pessoal estreito e devotado em um outro que é, por ele, idealizado. É bem comum essa combinação 2-6, tá bom? Eu acho que eu identifiquei, tá? Só É, para não, é bem constar. comum, Má. É bem comum. É bem comum. É bem comum. Aí o que, que acontece? Se a gente tem essa percepção. Opa! Peraí, que eu acho que eu apertei errado aqui. O que, que a alma 2 vai buscar fazer nessa personalidade 6? Moderar esse extremismo. A alma sabe que os objetos limitados de devoção nunca satisfarão aquele ser e busca expandir a consciência para um senso de proporção. A alma ensina para a personalidade remover as viseiras ou véus, né, que impedem a visão do todo. O raio 2 ensina o raio 6 a idealizar o centro divino dentro de si mesmo e a focar sua devoção ali, em vez de projetá-la para fora. A personalidade sente a pressão da alma como uma redução indesejada da sua intensidade. Para o fanático do raio 6, relaxar é uma palavra terrível. Contudo, conforme a alma infunde a consciência, os objetos antigos vão perdendo valor. A intolerância torna-se difícil. A personalidade percebe que é apenas uma entre inúmeras outras, e o mundo, embora pareça menos seguro, torna-se muito maior. Então é um movimento que a alma faz daquele indivíduo perceber é, a diminuição daquilo que ele se achava tão especial, mas ao mesmo tempo ele consegue se permear nos ambientes, nos outros indivíduos, e aí aquela alma vai amando de verdade. Então, às vezes precisa perder aquilo que ele se acha escolhido, especial, para que de fato ele exista plenamente naquele ambiente, junto naqueles indivíduos. É doloroso no início, mas é muito mais satisfatório e verdadeiro a longo prazo.
O entendimento amoroso é expresso como uma completa devoção e autossacrifício. O amor impessoal prevalece, mas ele tem um toque pessoal, caloroso, preservado. Aqui é quando essa personalidade e a alma estão na mesma página, tá? Tem uma vontade de sacrificar o próprio progresso espiritual para trazer iluminação e cura aos outros. Torna-se a paixão da sua vida. Isso, no fim das contas, é o que a gente entende no budismo como o Bodhisattva, como aquele que já pode seguir o caminho, mas ele escolhe ficar para ajudar aqueles que ainda estão no caminho. É um comprometimento emocional total com uma vida de resgate e salvamento, uma profunda abnegação apoiada pela devoção ao coração de todo amor. Aqui é quando esse indivíduo atinge de fato uma integração alma e personalidade, que é o modelo ideal dessa combinação 2-6. Fórmula de integração, né? A gente viu que o raio 2 é a centralização, então ele parar de querer amar todo mundo e fica um pouco nele, e aqui é um pouco parecido, né? Ele se contém, se restringe, ele aprende a conter a fúria dos seus desejos pessoais para permanecer firme no centro de todo o amor, que é a própria alma. Né? Relacionando-se com todos com sabedoria, mas permanecendo desapegado da forma. Tem um mantra que a gente usa nas meditações de lua cheia que diz, né? No centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma. Esqueci a outra parte. Me fugiu. Eu, a alma, me exteriorizarei, não é? Isso, obrigado, Tati. Eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar a partir desse centro, né? Desse centro de todo amor, que é a alma. E às vezes o indivíduo de sexto raio ele tem esse serviço excessivo, ele quer fazer, ele quer ajudar. E de novo, é real, é verdadeiro, mas às vezes obstrui o caminho da alma. A alma às vezes precisa servir de dentro, para de dentro conseguir direcionar a atividade externa. Aí sim, é um pouco do que a gente falou ontem, quem estava no nosso estudo do raio de lúpulo, do óleo essencial de lúpulo. Movimento não é necessariamente crescimento. Crescimento é movimento ordenado, é movimento com propósito, é movimento a partir desse centro. Movimento sem propósito não é crescimento. E, pelo contrário, obstrui o crescimento. Né? A gente até deu o exemplo da trepadeira, que ela cresce vertiginosamente, mas num dado momento ela para de crescer. Por quê? Porque aí ela começa a agir num outro ponto. Ela começa a produzir a flor, que vai produzir o fruto, que vai produzir a semente, que vai gerar continuidade. Ela para. No momento ela cresce e no momento ela para de crescer, porque ela está gestando outra coisa. E às vezes o sexto raio tem dificuldade de perceber que ele precisa dar essa parada e gestar outra coisa. E aí ele quer buscar um movimento, e às vezes o movimento atrapalha a gestação. E aí o que vai acontecer? Ele vai cair em determinados ciclos ali, repetições, porque ele não deu a pausa que precisava para daí fazer o movimento correto. Falar é fácil, né? Fazer nem sempre. Mas é importante a gente ter em mente para a gente conseguir organizar, principalmente o nosso veículo emocional, que é naturalmente mais intempestivo, naturalmente mais selvagem, naturalmente mais reativo, para a gente conseguir reorganizar tudo isso. Exemplos de aptidões vocacionais: um educador que é notavelmente idealista, o terapeuta com habilidade incomum para motivar seus pacientes, o unificador que desperta nos outros a aspiração de se unir, o curador animado pela fé, o assistente social que vê seu trabalho como uma causa, o sacerdote que se destaca em despertar o compromisso espiritual. Olha quanta coisa bonita tem no sexto raio. Aqui, né? Aqui bem importante, deixa eu ver como é que tá o nosso tempo.
Temos alguns minutinhos ainda. Por quê? Aqui é o nosso campo maior de atenção do sexto raio, que é o veículo emocional. Entre os discípulos em treinamento do tibetano, esse era o tipo de veículo encontrado com maior frequência, ocorrendo em mais de 50% dos casos. Entre discípulos em treinamento, tá? Entre a humanidade é bem maior do que isso. Eu acredito que assim, na humanidade comum, eu acho que chega a quase 90%. Então é bem comum mesmo. Que ele vai ter? Devoção, dependência emocional, emocionalismo, reatividade, rápida excitação, ênfase excessiva, falta de controle, personalismos, preenchido por desejo em vez de amor altruísta, persistência emocional, intensidade emocional, apego intenso, orientação e impulso, faixa estreita de responsividade, tendência a glamoures. Como que isso se manifesta? A devoção é talvez a qualidade mais característica do corpo astral de raio 6. Enquanto o idealismo caracteriza a personalidade 6, o seu reflexo no campo emocional é a devoção. Se o indivíduo tiver um pouco mais evoluído, tem um pouco mais de contato com a alma, ele vai se tornando cada vez menos devoto e cada vez mais idealista, tá bom? A devoção pode ser definida como uma atração exclusivista e por magnificação de um objeto amado. A devoção exalta o objeto ao qual ela é dirigida. A devoção emocional geralmente inclina o indivíduo a buscar apoio em alguém ou em algo fora de si. Quando os desejos são constantemente dirigidos ao outro, esse outro é sentido como uma fonte primordial de sustentação. E, consequentemente, o que acontece? A autoconfiança é reduzida. Isso aqui, gente, é tão comum na nossa sociedade, e eu trabalho com educação, a gente vê muito as mães fazem isso, os pais, né? Mais as mães, inconscientemente, lógico, né? Mantém a criança dependente porque tem essa conexão muito forte de querer que o outro dependa de si. Isso eu estou falando de uma coisa bem instintiva, tá? Obviamente que é inconsciente. Mas muitas vezes a gente faz isso com as outras pessoas, a gente mantém o outro dependente da gente para gerar esse tipo. Eu deixo o outro menos confiante e, consequentemente, mais dependente de mim. E quando a gente estiver fazendo isso, é muito importante a gente procurar se desidentificar desse padrão, a gente procurar fortalecer o outro, se fortalecer, para que os vínculos sejam mútuos de crescimento, de desenvolvimento. E de novo, tá? A gente tem 2000 anos de sexto raio. Então a gente vai ter tendências a reagir dessa forma. É importante observar, dar um passo para trás, sem se culpar. Percebe que não é só você, que tem uma tendência civilizatória, mas que é importante diminuir isso. E quando a gente diminui, a gente está contribuindo também para que isso diminua no todo, tá bom? O menor é sempre dependente do maior e uma situação de dependência acaba ali se desenvolvendo, que é, obviamente, tóxica, né? Pode ser boa num primeiro momento, mas com o passar do tempo vai levar a um atrito. E se não levar, é pior ainda, porque aí perpetua aquela dependência e não uma troca verdadeira, não um desenvolvimento real, enfim, que demanda coragem, aí demanda liberdade, de novo, não é simples, tá? Mas é importante. Quando tal dinâmica prevalece, o tom emocional de uma pessoa começa a depender de seu relacionamento com o objeto de devoção e não dos seus próprios recursos psicoespirituais. Consequentemente, a qualidade do estado emocional torna-se muito suscetível a determinantes externos específicos. Por meio da devoção constante, do desejo constante de estar relacionado ao objeto da sua devoção, a pessoa vai lentamente perdendo o controle da sua vida. E a gente vê muito isso. E a gente percebe também em nós isso acontecendo muitas vezes, em alguma medida. Então, observa, para, acolhe, reflete, decanta, vai reconstruindo aí um caminho
para a gente conseguir se libertar e libertar o outro. Nos casos em que, por meio da devoção, procura se apoiar em vez de ser apoiado, alguém ou fora ou algo fora de si mesmo, a dependência emocional também pode resultar. Aí a dinâmica é invertida, o devoto torna-se grande e o objeto de devoção torna-se pequeno. De toda forma, está na polaridade. A estabilidade emocional ainda assim fica ameaçada. Embora esse tipo de devoto pareça agir a partir de uma posição de força, cada mudança de condição dentro do objeto ainda pode provar-se desestabilizadora. O senso de centro continua fora do self. As emoções continuam sujeitas a frequentes perturbações externas. Aqui então ele tem em geral um emocionalismo, uma reatividade, uma rápida excitação, ênfase excessiva, falta de controle emocional. São características de um emocional 6, tá? De todos os astrais, o veículo de sexto é o menos controlado. O fato de que a maioria da humanidade possa razoavelmente ser presumida como possuidora de corpos astrais de raio 6 diz algo sobre a nossa condição emocional atual. As emoções de raio 6 são predominantemente reativas. Quando o impacto atinge tal corpo, há uma resposta rápida, seja um lampejo de raiva, uma perturbação emocional, lágrimas, inquietação. Provavelmente existe alguma diferença na reatividade. Mais ígnea, se Marte for mais poderoso no mapa astrológico, ou mais aquosa, se Netuno for mais poderoso no mapa. Esses dois planetas têm sexto raio. Então, no mapa astral é legal ver onde está Marte, onde está Netuno, para a gente conseguir perceber onde que as nossas emoções vão tender a reagir mais prontamente. Mas contenção emocional e moderação não são características do campo emocional de sexto raio, claro, quando não educado, né? É obviamente que é possível educar ainda assim, a gente está aqui para isso. É característico do corpo de raio 6 emocional ser levado à ação antes mesmo que o pensamento possa regular a resposta. O pensamento então precisa alcançar a reação e procurar moderá-la. Percebe como a gente faz isso? Muitas vezes. Eu tive uma reação emocional, mas eu também sou um indivíduo que tem uma mente atenta. Então eu vou correr atrás dessa emoção para moderá-la. Se o corpo emocional é menos reativo, isso não ocorre. Ocorre da mente primeiro atuar e aí ela vai olhar para a emoção. Como a gente está aqui desenvolvendo mais ou menos junto o corpo emocional e o corpo mental, o mais comum é a gente ter esse impacto emocional e aí a mente vai atrás, porque eu sei que se eu for levar a cabo as minhas emoções não vai dar bom. Então eu vou lá e a minha mente consegue aí um controlezinho, né? Quando eu também tenho desenvolvimento mental. Senão, vai para impulso mesmo e aí já era. O controle emocional é, portanto, uma necessidade importante. A necessidade de subjugar a intensidade da reação e aquietar esse veículo emocional. As emoções de raio 6 não são calmas e nem bem reguladas, geralmente, e podem facilmente ir para os extremos. Lembra que ele é polar. Diferentemente do corpo emocional, por exemplo, de primeiro raio, a demonstração emocional é frequentemente encontrada e há pouca ou nenhuma tentativa de suprimir a resposta emocional. Em todos os sentidos da palavra, o corpo astral de raio 6 é emocional. A gente usa muito essa palavra hoje, né? A Gen Z dos emocionais é uma característica grande do raio 6 no corpo emocional, que é, obviamente, muito frequente. E a supressão também não é o que vai fazer ele melhorar. É justamente o reconhecer, o nomear, o se tornar responsável, o não dar vazão a todo momento e ao mesmo tempo não suprimir, é o encontrar esse equilíbrio aí. Essas pessoas são levadas a levar, nossa, são inclinadas a levar tudo para o lado pessoal. Suas emoções tendem a torná-las autocentradas e elas têm dificuldade em elevar-se acima das emoções.
né, da maneira como se sente em relação a pessoas ou situações. É uma espécie de egoísmo emocional e é um plexo solar super ativo. É interessante que a lua seja usada como símbolo tanto para o plexo quanto para a personalidade. Quando a alma, simbolicamente o sol, começa a condicionar a vida, a atitude impessoal, ou melhor, a atitude suprapessoal, começa a predominar e a tendência lunar de referir todos os impactos sobre o astral começa a diminuir. É aquilo que a gente fala muito dentro do esoterismo da transferência do plexo para o cardíaco. Importante lembrar que isso ocorre em uma iniciação bastante avançada, que na vida do Cristo é marcada pelo batismo, tá? Onde o Cristo é batizado no Rio Jordão. O que que o rio é? O rio ele não tem, né? Ele é um eterno fluir. Então ele mostra justamente quando o nosso amor, a nossa emoção, ela não é restrita, ela é fluida. Então ela não é impessoal. Então isso é uma característica marcante, bem avançada do nosso desenvolvimento. Dentro do campo emocional, o desejo é acentuado, não o amor, aqui é importante, tá? É o desejo, é muito mais o desejo de ser amado do que o próprio amor. Pode-se dizer que alguém ama aquilo que deseja, mas amor não é desejo. O amor dá, o desejo muitas vezes toma para si. Novamente, somos confrontados com um contraste entre o plexo e o coração. E a gente vive um pouco de cada, tá, gente? Então, tá tudo bem. É só a gente saber quando é uma coisa e quando é outra e procurar levar. Então, percebendo que é o meu plexo que está ativo, eu tentar respirar e levar essa energia para o cardíaco. O corpo emocional está, como regra, mais preocupado com aquilo que ele pode obter do que com aquilo que ele pode dar. O corpo emocional, de segundo raio, é mais propenso a compartilhar e irradiar amor, com crescente altruísmo à medida que a evolução prossegue. Em geral, e sujeito sem dúvida a exceções significativas, o corpo emocional 6 possui uma orientação mais egoísta do que o 2. Aquilo que o corpo emocional de raio 6 deseja, ele deseja repetidamente, tá? Ele é determinado. É difícil dele desistir. Dentro desse tipo de campo emocional existe uma orientação invariável para o objeto do desejo e uma acentuação insistente desse desejo até que ele se realize. Ele é determinado. Eles não são fracos, eles são intensos e direcionados. Aqui a gente já leu, né? Eu acho que eu apertei errado. A qualidade da persistência é enfática e altamente carregada. Uma suave gravitação em direção ao objeto do desejo é mais própria do campo 2. Então o raio 2 ele vai estar ali, né? Ele vai gravitacionar, ele vai mais atrair o outro, né? Por isso que a gente diz que o segundo raio é atrativo. Ele vai atrair o outro. O raio 6 ele vai buscar o outro. É um pouco diferente, tá? E claro que às vezes a gente usa da nossa capacidade de atração para buscar o outro. E aqui é importante também essa sutileza de perceber uma coisa e a outra. Para o bem ou para o mal, as emoções são fortes e intensas. O fanatismo ou extremismo é ainda mais provável quando existe outro veículo de raio 6 no esquema energético, ou aquilo que a Mari falava, né? Quando o primeiro raio está combinado com o sexto, vai ter uma facilidade aí para isso acontecer com mais potência. Quanto mais intensa a emoção, maior a probabilidade dela influenciar os processos fisiológicos e mentais. As emoções de natureza astral 6 são intrusivas. É aquele indivíduo que vai sofrer muito pelo psicossoma, tá? Uma vez alcançado determinado ponto no processo evolutivo, a intensidade emocional pode ser transformada em aspiração. A aspiração, em oposição ao desejo, aquilo que eu falava, dirige-se para cima. Para cima é um termo relativo e aquilo que é alto para o indivíduo pode parecer baixo para outro. Mas o ponto importante a perceber é que chega um estágio do desenvolvimento em que o corpo astral inclina o indivíduo a buscar algo mais elevado do que aquilo que ele já alcançou.
É uma influência mais de Netuno, né? Menos de Marte, porque Marte é o conquistador, Netuno é aquele que permeia, né, as marés, está em todo o mar, todo o oceano. Embora todo indivíduo em evolução tente de alguma forma mover-se para cima, esse impulso ascendente provocado pelo campo emocional 6 é normalmente, incomumente insistente, altamente carregado e impulsionado, né? Ele tem aquilo que a gente falou dessa devoção determinada. O sexto raio e o segundo são aqueles nos quais a qualidade do apego é mais pronunciada. Eles podem ser distinguidos, entretanto, porque o sexto é mais intenso. O veículo emocional 6 pode inclinar a invadir ou pressionar a pessoa, o lugar ou a coisa ao qual está apegado. Mas a intensidade do apego não melhora necessariamente a sua qualidade. O campo 6 é mais intenso, mas também mais inconstante do que o 2. O 2 é mais constante, mais estável. O raio 6 pode inclinar a uma série de lealdades temporárias intensas. As lealdades do segundo raio possuem menos intensidade e não mudam com tanta frequência. O sexto raio ele vai ter paixões diversas, mas muitas dessas paixões vão ser trocadas ali, vão ser substituídas, tá? Uhum. Aqui a gente já viu, né? Um pouco mais estreito, tendência a glamoures emocionais. Aqui acho que é legal. A natureza emocional de raio 6 é mais facilmente glamourizada do que qualquer outra. Talvez isso aconteça porque ela é tão preenchida de desejo e o desejo leva a magnificar o valor daquilo que é desejado. E aí, quando a gente coloca um valor excessivo, traz distorção, traz uma perspectiva deformada daquela realidade. Os galamures específicos induzidos no campo emocional raio 6 dizem respeito a essa devoção cega e a esse idealismo. Uma supervalorização de uma coisa significa uma subvalorização das demais, por isso esse desbalanceamento. Existe um viés emocional que milita contra a clareza de visão e de compreensão. Com o desenvolvimento dessa moderação emocional, e à medida que a natureza astral é transformada em um tipo de raio 2 mais calmo e amoroso, esses glamoures começam a diminuir. Aqui é legal, ó, a jornada do sexto raio do desejo vai para a devoção. Da devoção vai para a aspiração e da aspiração chega ao amor. O que chama atenção no texto é que ele não descreve o sexto raio como um problema emocional. Ele descreve uma energia de enorme potência que pode ficar presa no desejo ou pode ser elevada até a aspiração e ao amor. Aqui é muito importante para a gente perceber isso, tá? O desejo, o centro tá fora de mim. A pessoa busca no outro, numa causa, num mestre, numa relação, numa ideia, a fonte da própria sustentação emocional. A devoção, a energia se concentra. O desejo deixa de ser disperso e passa a ter um único foco. Surge intensidade, fidelidade, entrega, persistência. A devoção se torna aspiração. O que, que acontece? O foco se eleva. A mesma intensidade que antes queria possuir começa a querer crescer. O movimento deixa de ser eu preciso disso e passa a ser eu quero me tornar algo maior. E aí então, a partir da aspiração, vem o amor. O centro retorna ao self. Aqui a energia deixa de depender do seu objeto externo, a pessoa continua amando, servindo, se dedicando, mas sem perder o próprio eixo. Olha que bonito quando acontece isso, né? O problema não é amar Concordo. algo intensamente, é entregar o próprio centro ao objeto amado. Isso vale para tudo. Para a pessoa, para o grupo, para a ideologia, para o projeto, para a missão, até para a nossa autoimagem. Quando o centro está fora, qualquer mudança externa abala a nossa vida. E o texto chama isso da dependência emocional do sexto raio. Então, o que, que o Michael Robbins sugere para gente? Eu existo porque eu pertenço a isso, é o que o sexto raio vê.
E aí depois eu pertenço a isso porque eu existo a partir do meu centro. A devoção permanece, mas deixa de ser carência e torna-se uma expressão de uma vida interior mais estável. Plexo, eu preciso de você, eu escolho amar e servir quando a gente vai para o coração. O perigo e a grandeza do sexto raio. Perigo, confundir intensidade com verdade, apego com amor, devoção com dependência, idealismo com fanatismo. E a grandeza, a capacidade extraordinária de entrega, uma força de perseverança, aspiração, fidelidade, potência. O sexto raio não precisa perder sua paixão, precisa descobrir um centro interior capaz de sustentar essa paixão sem escravidão. Quando o desejo se purifica, a devoção amadurece. Quando a devoção amadurece, nasce a aspiração. Quando a aspiração se estabiliza no coração, a energia do sexto raio deixa de buscar apoio no mundo e passa a irradiar apoio para o mundo. Olha que lindo, né? Quando a gente consegue fazer isso. Mas a pessoa pode fazer e passar por esses estágios que você falou, desejo, devoção, aspiração e amor, numa mesma encarnação? Se estiver orientada já como um aspirante, como a gente, tem grande possibilidade de sair, sabe? O tibetano fala que todo o trabalho que ele fez com a Alice Bailey para unir meditação, estudo e serviço é justamente essa trindade é a ferramenta oferecida para transformar o aspirante em discípulo. Então ele diz que se o indivíduo de fato conseguir unir esse tripé, meditação, devoção e serviço, ele consegue em uma encarnação fazer essa transição, que é, no fim das contas, é passar por uma grande iniciação, né, que vai mudar isso. A oportunidade se apresenta hoje com mais é, potência do que antes ela tinha. A gente hoje tem muito mais oportunidade por conta do final da Era de Peixes, início da Era de Aquário, por conta do concílio que a gente teve em 2025, né? Que tem esse boom da energia desse século, desses próximos 100 anos, a gente tá nisso, né? A gente está consciente nesse momento. Então tem tudo isso que a gente tem uma oportunidade, a gente tem um ensinamento mais perto da gente, a gente tem muitas práticas hoje, muitos meios, então hoje é possível que a gente consiga fazer isso, sim. Muito bom. Muito Aí bom, muito lindo. muito bonito, né? É muito bonito. Muito lindo, muito lindo. E eu amei ver o lado lindo. Não é bonito? Começou com uma sensação estranha. Lindo, lindo. Achei lindo, Paulinho, amei. Então, eu às vezes sou meio enfático com essa coisa do sexto, porque eu acho que é muito importante a gente não fantasiar. Eu acho que é muito importante Claro, a gente não separar isso da gente. É importante olhar, reconhecer, acolher e então, fazendo isso, ver que é possível transformar e então transformar. Porque é possível. Mas se a gente não enxerga isso na gente, a gente não consegue fazer. A gente precisa olhar em que medida que tá, se tornar responsável, então a gente consegue. perfeito, querido, amei. Olha só, esse exercício para a gente terminar. Achei que tinha terminado a apresentação, daí eu lembrei. Falei, não, mas eu acho que eu fiz um exercício. Durante aproximadamente 2000 anos, a humanidade esteve profundamente influenciada pelas energias da Era de Peixes e do Raio 6. Essa energia favoreceu grandes expressões de fé, idealismo, devoção, sacrifício, compaixão, busca espiritual. Ao mesmo tempo, também contribuiu para fenômenos como fanatismo, dependência, polarização, apego a crenças, idealizações, dificuldades de lidar com perspectivas diferentes. Essas tendências não pertencem apenas à história da humanidade, elas vivem em maior ou menor grau dentro de cada um de nós. Então, o que eu quero que a gente faça?
O que ocupa meu coração? Não precisa fazer agora, né? Mas e a gente não vai ter aula semana que vem, nem a outra, porque eu vou estar viajando. Então, eu queria muito que a gente conseguisse fazer usar esse tempo, essas 2 semanas, para a gente refletir sobre isso, né? Para onde a minha energia emocional retorna repetidamente? O que mais desperta meu entusiasmo? O que mais eu temo perder? O que mais influencia meus estados emocionais? Observe se existe alguma pessoa, ideia, projeto, grupo, crença, relação, objetivo ocupando um espaço central na sua vida. E esse centro, está dentro ou está fora? Minha paz depende dessa pessoa ou situação? Ela depende de algo específico? Quando essa pessoa ou situação muda, como que meu equilíbrio responde? Tenho dificuldade em permanecer centrado quando aquilo que valorizo não corresponde às minhas expectativas? Observe sem críticas. Apenas perceba onde talvez você tenha colocado o seu centro emocional fora de si. A minha devoção amplia ou estreita a minha visão? Né? O sexto raio, a gente viu, possui uma tendência à concentração. Essa concentração pode gerar profundidade, como um raio laser, mas ela também pode gerar exclusividade. Minha dedicação está me tornando mais amoroso ou mais rígido? Aqui eu vou falar para você que essa um ponto que para mim sempre tá na minha autoobservação. Por quê? Vou falar de forma muito pessoal, não para falar do Paulo, mas para trazer com um exemplo mais tangível. Como à frente de um grupo, como focalizador de um grupo, eu naturalmente preciso ter um pouco mais de foco, um pouco mais de limites para o grupo se manter. E isso me torna mais amoroso ou mais rígido? Horas mais amoroso e horas mais rígido. Quando eu percebo que eu estou mais rígido, é muito importante dar um passo para trás e perceber que esse não é o caminho. Só tem sentido se tornar a gente mais amoroso. E muitas vezes é difícil para mim, né? Então e eu estou dizendo para mim só de novo, não quero falar de mim. É só para a gente entender como isso está presente e como é importante a gente observar com clareza. E se tiver, fazer um movimento no sentido inverso. À medida que a gente consegue também, às vezes a gente vai ter dificuldade de fazer isso, como eu tenho muitas vezes. Mas é importante manter isso na perspectiva. Sabe igual os americanos falam, bear in mind? A minha paixão amplia a minha compreensão ou reduz a minha capacidade de escuta? Eu estou tão apaixonado, tão empolgado, né? Que eu quero compreender melhor, ou então eu estou olhando só para mim e estou deixando de ver os outros. Eu consigo valorizar outras perspectivas além da minha? Minha busca me aproxima das pessoas ou está me separando delas? E eu vou dizer que hora sim, hora uma coisa, hora outra. Né? E às vezes tudo bem separar, se for para a gente se manter fiel ao que a gente acredita, se for para a gente manter é, clareza, convicção, os nossos valores, sempre tentando unificar, mas às vezes a gente vai precisar separar. E eu acho que a sabedoria é entender quando é uma coisa e quando é outra. Fala, Paulinha. Entendo perfeitamente o que você fala, Paulinho. Eu como professora, assim, quando estou dando curso, também tenho essa mesma dificuldade da rigidez, sabe? E de ser mais amorosa e de às vezes ser muito rígida pelo fato até de eu ser muito conteudista, tal. Então eu entendo 100% o que você está falando. É da E nossa eu sempre tenho que responsabilidade. prestar muita atenção nisso. É, até da nossa responsabilidade, né, Paula? Você, como professora, É, você tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo. E não é exato, fácil exato. encontrar o meio do caminho aqui. Exato, exato, exato. Perfeito. Eu acho que uma pista é para a gente perceber quando, e pelo menos é o que eu tenho tentado fazer comigo, e nem sempre eu consigo. Quando eu percebo que é a minha emoção querendo tomar a frente, eu recuo. Quando eu percebo que é algo mais da alma, que é um direcionamento que eu enxergo aquele todo, como eu precisando manter um caminho para ser coerente com esse todo, aí eu costumo deixar, por mais que aí talvez eu seja rígido. Agora, quando é a minha emoção que está querendo falar mais alto porque quer que seja desse jeito,
aí é hora de parar, calar, recuar, voltar atrás, rever. Obviamente que falar é fácil, né? Nem sempre é tão claro no momento que a gente está fazendo. E aí acho que é importante a gente ter Nem sempre é claro humildade de até de voltar para perceber, trás. né? Às vezes é uma linha tênue, né? Perceber Muito, quando é emoção. Muito tênue, é. muito tênue. E lembrando, né, Paulinha, a gente tem esses 2.000 anos de sexto raio, vai estar presente na nossa emoção. Então preciso contar que na maioria das vezes vai ser ela que está falando alto. E Sim, aí eu perfeito. refino. Também. Maravilhoso. Amei a dica. É assim, com muito esforço, viu? Sim, Com muitos sim. erros. Com muitos erros. Maravilhoso, querido. E aqui, né, a gente começar a perceber o que é desejo, o que é aspiração. O que eu realmente busco através disso? Estou tentando possuir algo? Estou tentando preencher uma carência? Ou estou respondendo a um chamado de crescimento, a uma expansão, né? E a aspiração ela nasce justamente dessa transformação gradual. E não é uma coisa sabe? É uma coisa ou a outra. Muitas vezes é uma coisa e a outra, e uma hora é uma coisa, outra hora é a outra, e a gente tem que se acostumar com isso, e aí, como diziam aqueles sábios nativos norte-americanos, né? Eu tenho os dois lobos dentro de mim. Qual que eu alimento? Porque não é só um ou o outro, é um eu o outro. Horas eu vou estar motivado pelo desejo, horas pela aspiração, horas pelo amor, horas pelo apego, e aí eu saber que eu sou essa dualidade e que eu tenho que então calando essa outra voz para que eu seja uma unidade e não uma dualidade. E aqui então, né, um exercício para a gente ampliar. Escolha uma crença, uma convicção, um ideal que seja importante para você. Como uma pessoa igualmente sincera poderia enxergar essa questão de forma diferente? O que eu posso aprender com outras perspectivas? Como eu posso permanecer fiel ao que acredito? Isso eu acho que é a grande sacada, sem me fechar para o restante da vida. E é possível fazer as duas coisas, né? Como essa devoção poderia se tornar mais inclusiva, mais livre, mais amorosa? Então, o desafio é não abandonar a devoção, e sim expandi-la. É não deixar de amar, não deixar de acreditar, não deixar de servir. Tudo isso é sexto raio. Mas aprender a fazer com menos apego, com menos exclusividade e com mais consciência. Agora sim terminamos de fato. Desculpa, meninas, passar um pouquinho do tempo de vocês, mas eu acho essencial, assim, eu vou até falar para as meninas assistirem essa aula várias vezes. Por que que é tão importante falar do sexto raio? Justamente porque é esse raio que a gente tem 2.000 anos de história. É a nossa linha de menor resistência. Não tem jeito. Quem disser que não tem, que não se identifica, desculpa, mas só se for assim um discípulo muito avançado, um iniciado que já passou pela segunda iniciação, que já domina as águas. Antes disso, todos nós, com certeza, em alguma medida ou outra, estamos suscetíveis a ele. Mesmo se o indivíduo já passou pela segunda iniciação, ele ainda está suscetível, porque significa que ele já acessa esse flow, mas não significa que ele está totalmente estabilizado nesse flow. Tá? Ele ainda vai estar sujeito a variações. A diferença é que ele consegue ir mais rápido, ele consegue voltar, perceber, se realinhar, né? Trazer de volta o flow. Mas ele ainda está sujeito a esse tipo de. Tem uma coisa que é muito polêmica, mas que mostra ainda muito esse perigo, né? Do sexto raio, e esse perigo ainda de, mesmo o indivíduo tendo passado pela segunda iniciação, saindo do plexo, indo para o coração, ele ainda tem nesse período que a gente vive, muita força de sexto raio. O que acontece imediatamente com Cristo quando ele passa pelo batismo? Ele sofre as tentações do demônio. É imediato na Bíblia, é a sequência da história. Por quê? Porque o indivíduo que passa pela segunda iniciação, ele se une a esse flow, a esse fluxo do rio, né?
tanto do chakra da coroa quanto do coração, né? Ele se sente empoderado, fortalecido por isso. E ele tem uma aspiração muito forte. Ele se conectou em alguma medida com o sagrado. E aí então ele vai para o mundo. E aí ele se coloca num poder maior do que ele tem. Então, mesmo o indivíduo que passou por isso, com esses 2.000 anos de sexto raio que a gente tem, ele precisa muitas vezes parar, reavaliar, será que esse é o caminho? Tem muitos esoteristas que dizem, por exemplo, que o Hitler era um iniciado de segundo grau. Ele tinha uma visão tão clara dessa raça pura e ele queria de verdade que todo mundo fosse puro como o que ele via, que ele promoveu essa destruição. E o sexto raio promove destruição quando ele é fanático, né? Então, não sei se isso é verdade ou não. Tem esoteristas que dizem que sim ou que não. Eu acho que é possível, entendendo o sexto raio, entendendo esse poder e essa visão, né? Ainda mais a Alemanha sendo um país que tem quatro muito forte, que é a beleza estética, que é o padrão de perfeição. Olha os carros germânicos, né? O funcionamento, olha a música germânica, a beleza que isso traz, né? Então, é quando junta a fome com a vontade de comer, né? Então esse quarto raio da beleza, mas muito sexto raio. Hitler devia ter um raio 6 no corpo emocional, muito provavelmente. E aí alimentava essa estreiteza de visão, essa busca pela beleza, junto com esse poder de achar que pode mudar, né? O Cristo não caiu na tentação do demônio porque ele era o Cristo. Mas o que ele está mostrando para a gente? É possível que vocês cairão se vocês não tiverem em mente que uma coisa é subsequente à outra. Então, se o indivíduo está passando por uma. Tem a consciência do ensinamento e ele está nessa encarnação, nessa transferência, e chega no momento do festival de Vesak, né, na lua cheia de Aquário, de Leão, de Escorpião, ele tem essa possibilidade, ele precisa ter claramente em mente que ele vai ser tomado por essa força que é amorosa, que vai levá-lo para frente, mas que ele ainda não fez a conexão com a mente. Então ele precisa acalmar essa energia e buscar outras fontes. O ensinamento diz, saindo de um exemplo ruim para um exemplo muito bom, né? Alguns esoteristas dizem que o Gandhi também passou pela segunda iniciação em vida e ele é tomado por esse desejo de reunificar a Índia através da não violência. Mas que num dado momento ele tem esse ideal tão forte dele que ele deixa de incluir as outras partes e o ensinamento diz que não era para ter havido a separação entre Índia e Paquistão, que tem guerras até hoje. Mas claro que não é só responsabilidade dele, né? É responsabilidade de todo aquele grupo que estava com ele, porque esse era um movimento nacional, não de um indivíduo, né? Ele tinha uma potência interna, um magnetismo belíssimo, um amor profundo que inspirou tanta gente e inspira até hoje. Com certeza era uma alma raio 2, né? Altamente inspiradora. Mas talvez aquele grupo de indivíduos tenha se perdido de olhar para todas as nuances ali e integrar todo mundo em prol de um ideal maravilhoso, que é a não violência. Percebe como é extremamente sutil e como pode acontecer? Então é legal essas pessoas que trazem, né, exemplos para gente, tanto bons quanto ruins, para a gente se perceber e ficar cada vez mais consciente de, de honrar o erro que eles tiveram, não cometendo-os de novo. Acho que isso que é o mais bonito da história toda. Sim, e então não necessariamente quando passa pela segunda iniciação, ele vai deixar de ter a influência desse raio, né? Não vai, você viu? Não vai, Ele né? tem acesso. O que uma iniciação determina é que, assim, no momento transitório, entre uma e outra, ele vai ter acesso esporádico, tá? Vai ficar assim ainda. A hora eu tô no Uhum. plexo, a hora eu tô no cardíaco. Tô me treinando para a iniciação. Quando eu atinjo a iniciação, eu estabilizo. Então, eu tenho um acesso constante a isso mais alto. Eu já abri a porta. Eu sei entrar, eu sei o caminho, tá? O caminho tá livre. Mas o caminho vai para cá e vai para cá.
Eu não deixo aí uma coisa, entendeu? É, quando eu tô, no treinamento, a porta não tá aberta ainda. Eu hora acesso, hora não. Hora acesso, hora não. Quando eu atingir a iniciação, eu tenho uma certa estabilidade. A porta tá aberta para mim. Mas eu ainda tô suscetível a isso e aquilo. Quando eu caio, eu consigo subir. E eu vou cair cada vez menos, porque eu já tô com isso aqui aberto. Mas eu ainda posso ficar aqui. Sim, tá certo. E aí, essa construção de não cair, de me manter firme, que aí vai me levar para iniciações mais altas. É a estabilidade. Ah, é, né? Com Sim. certeza. Na iniciação, o indivíduo já fica mais estável, naturalmente. Ele vai ter menos oscilações. Mas ele vai estar dentro de uma estabilidade que pode estar aqui ou pode estar aqui. E aí que é o que eu falei, né? No caso do Hitler, a tendência à estabilidade dele foi para um lado. No caso do Gandhi, foi para outro. Nenhum dos dois talvez tenha conseguido o seu propósito real, que era se desapegar dessa forma para incluir tudo. Só que um conseguiu isso sendo um exemplo e ainda assim muito próximo do ideal, e o outro muito longe do ideal. É, pois Mas é. é só para a gente entender, eu estou colocando exemplo, não queria que vocês pensassem, peraí, Alce, que eu estou comparando os dois, tá? Só estou mostrando duas facetas da mesma coisa, porque a gente no caminho místico tem tendência a fantasiar muitas coisas. E às vezes a gente não enxerga as coisas que estão aí na nossa frente como uma oportunidade de desenvolvimento. Fala, Alce. Boa noite, tudo bom? Bem, você, meu amor. A gente, tudo bem, graças a Deus. De qualquer maneira, a gente vai estar sempre na dualidade, não é isso? Tem que ter, tentando buscar o caminho do meio, tratando dessas duas polaridades. Quando a gente atinge uma iniciação desse nível, como a segunda iniciação, a tendência é que a gente seja cada vez menos dual, que a gente vá cada vez mais para a unidade. O que eu quero dizer é que isso não é automático. Eu tenho atingir aquilo, a porta está aberta, mas ainda assim o místico acha que é automático. Não é. Pelo contrário, quanto mais o indivíduo está no caminho da iniciação, mais ele percebe que vem a partir dele. É aí que vale cada vez mais a motivação. É mais desafiador, não é isso? É mais desafiador porque requer mais dele, da vontade dele. Né? A Tá. vontade, a aspiração é presente no aspirante. No discípulo, ele passa a ter menos aspiração e mais vontade. Que vem ele é o centro que vai fazer essa busca consciente. Requer um orar e vigiar maior, né, Paulinho? Muito maior. Muito maior porque a potência é maior. Tanto do bem quanto do mal. Aquilo que eu falava. Né? Perfeito. Claro que eu peguei casos extremos, tá? E esses casos extremos, embora, por exemplo, até o caso do Hitler, tá? Embora tenha provocado muito mal, ele também provoca muito bem, porque o exemplo dele está presente. Então, às vezes, é muito difícil para seres que têm determinado karma de ser o ruim da história, às vezes um sacrifício. Não estou dizendo que foi o caso dele, tá? Que eu acho que não. Mas quem sou eu também para achar? Mas algumas vezes requer sacrifício ser o que ensina pelo exemplo mal. E a gente precisa ter compaixão desses seres. Que ainda bem que não foi a gente que fez isso, né? Porque deve ser muito difícil. Verdade, tadinho, né? Muito Porque fica difícil. marcado na história, né? E quantos erros a gente também não teve? E quantas vezes a gente também não foi perdoado? E com certeza a divindade vai perdoá-lo. E a todos aqueles que estavam juntos, porque ele não fez nada sozinho, né? Ele só não entendeu muito bem qual que era o recado. Nossa, aquela moça que veio aqui outro dia, Um no beijo, sábado. meninas, então. Beijo, Beijo, Obrigado pela querido. atenção. obrigada.
Tchau. Beijo, querido. Obrigada, Obrigadíssima. Aula Paulinha. maravilhosa, como sempre. Beijo, meninas. Beijo a Beijo. todos.